Bom dia, gente bonita e animada. A paz do Senhor Jesus Cristo. Tudo bem com vocês? Eu estou bem, graças a Deus. Gente, hoje eu estou usando aqui, ó, essa camiseta que a minha amiga, a minha irmã do coração, missionária Eunice, lá do Pará, né? Lá de Marabá, do Pará. Ela me deu no encontro de mulheres que a gente foi, né? Esse ano teremos novamente esse encontro de mulheres em Goiânia, onde eu, a pastora Diana, de Foz do Iguaçu, a irmã Laura, de Senador Canedo, e a irmã Graça, de Senador Canedo, né? Estamos organizando, já vai ser o nosso segundo encontro este ano, encontro de mulheres espetaculares. Não perca, né? O valor é simbólico, é somente para alimentação, aluguel da chácara, não tem fins lucrativos. Gente, a primeira foi excepcional, foi maravilhoso esse encontro, né? Nós estamos pedindo somente R$ 200 por pessoa, né? Para esse encontro. O ingresso desse encontro serão 3 dias, sexta, sábado e domingo. 28, 29 e 30 de novembro. Então, temos vaga ainda, garanta a sua, né? Se você deseja ir, deseja me conhecer, eu vou estar lá. Vai a este encontro, né? De mulheres maravilhosas, né? Onde nós temos visto os milagres acontecerem, né? Ai, que maravilha! No primeiro encontro, nós tivemos muitas irmãs que reconciliaram, né? Porque a gente vai e leva alguém que não é evangélico. Então, tivemos, né? Muitas reconciliações, tivemos cura, libertação. Gente, foi maravilhoso. Uma comida deliciosa, né? Tivemos banho de piscina, um lugar lindo para meditar. Esse ano vamos fazer no mesmo lugar e eu convido a você, né? Você que deseja participar, somente mulheres, né? Não é permitido crianças, somente mulheres, né? Se você tem filhos ali de 15 anos acima, tudo bem, pode ir, né? E também terá que pagar o mesmo que a mãe, tá bom? E vai dar tudo certo esse ano, como deu no primeiro, eu acredito que vai muitas mulheres, né? E vamos nos edificar com brincadeiras, prêmios, lembrancinhas lindas, né? Tudo vai ser maravilhoso, eu creio em nome de Jesus. Mas vamos à nossa palavra de hoje. Gente, eu ainda estou um pouco resfriada. Perdão, né, por estar tossindo aqui. Eu tomo água para ver se acalma um pouco. Nossa palavra está em 1 Coríntios 15, 33, que diz assim: mas associações estragam hábitos úteis. Então, olha aqui que palavra forte. Hoje nós vamos aprender que as más companhias, né, nos estraga, nos leva a fazer coisas ruins. Minha irmã, a senhora está dizendo que eu não posso mais andar com pessoas ruins? Nós vamos aprender que devemos amar todas as pessoas, mas não nos associarmos a pessoas ruins. Você tem que tratar bem, você tem que cuidar do que ela necessita, mas não pode se associar com ela. O que é essa associação? É você estar junto, né? A pessoa te convida para um jantar na casa dela, onde só vai ter ela, a família, e aí você vai nesse jantar, conversa com todo mundo, beleza, você pode ir nesse jantar tranquilo, mas aí ela te faz outro convite, vamos no bar, vamos na festa fulano de tal, vamos na boate fulano de tal, aí meu irmão, ó, não, porque as más influências corrompem os bons costumes, né? Nos afasta da presença de Deus, né? Por quê? Porque o lugar do cristão
não é no bar, não é em boates, não é em lugares depravados, não é em lugares que possa denegrir a sua imagem e você até sofrer agressão. E agressão verbal, muitas das vezes física e às vezes levando até a morte. Às vezes eu assisto o jornal e vejo, a pessoa foi no bar, ali tomar sua cerveja tranquilo, de repente vem alguém e começa a dar tiro para todo lado, começa a esfaquear alguém do teu lado e aí atinge você também. Deus o livre, misericórdia. Não quero e não desejo isso para ninguém. Então vá em lugares sadios, né? Em parques abertos, onde você pode levar ali uma manta, levar uma cesta com comidinhas gostosas, né? Passar um tempo com a sua família. Tem tantas formas de nos divertir, né? Muitas formas de nos divertir que vão fazer você se alegrar sem se prejudicar. Amém? Então vamos ver aqui agora também a nossa palavra do dia, nossa promessa do dia, essa mini carta de Deus que Deus fala conosco todos os dias, né? Que aumenta a nossa esperança, a nossa fidelidade, que nos leva ao caminho de alegria, né? De estar na presença do Senhor. E a palavra de hoje ela está em Gálatas 6:9. Gálatas 6:9, que vai dizer o seguinte: e não nos cansemos de fazer o bem, pois no tempo próprio colheremos, se não desanimarmos. Olha que maravilha, né? Então não vamos nos cansar de fazer o bem, porque no tempo próprio colheremos, né? Se não desanimarmos. Gente, isso me remete a algumas pessoas dizerem assim: você é burra, você é muito boba, as pessoas te passam a perna, né? As pessoas aproveitam da sua bondade, da sua caridade. Gente, eu digo a vocês, eu faço o bem sem olhar a quem. Eu ajudo todas as pessoas que eu posso. E eu sei quando a pessoa está usando de má fé comigo, né? Eu sei, só que eu sigo este princípio, né? Eu sigo bondosamente, não espero recompensa, né? E fico firme, né? Mas sinto recompensa, né? Eu me sinto recompensada. Eu me sinto feliz em poder ajudar, em ver o sorriso no rosto, né? Às vezes eu trago pessoas aqui para tomar banho na piscina, eu sirvo, né, uma alimentação boa para essas pessoas, trato elas bem, né? Minha família, eu recebo bem na minha casa. Se alguém me pede ajuda que eu possa fazer, às vezes eu nem estou podendo fazer e eu faço assim mesmo, né? Eu ajudo. E aí as pessoas falam, não, isso é burrice. Não, gente, isso não é burrice, não. Isso é obedecer a palavra do Senhor, é ajudar, é ser caridoso com quem precisa. E essa palavra, né? Essa promessa tem a ver com a palavra de hoje, né? Que vai nos ensinar que não podemos nos associar com pessoas que praticam coisas erradas, mas devemos sentir amor e ajudá-las, né, no que elas precisam. Gente, esse barril foi uma ótima escolha do meu esposo. Gente, como eu tenho utilizado, como eu tenho tomado água. Meu Deus, que maravilha. Mas vamos lá ao nosso texto de hoje. 1 Coríntios 15:33, que vai nos dizer: mas associações estragam hábitos úteis. Vamos descobrir por quê? Vamos lá. Será que para seguir o princípio encontrado no texto de hoje, você precisa evitar totalmente pessoas que não são cristãs? Aí vem uma pergunta, né? Então, para cumprir isso, nós temos que isolar totalmente. Não, aquele ali é ímpio, aquele ali faz coisa errada, não vou nem olhar. Quando eu passar por ele na rua, não vou nem olhar.
Será que é assim? Vamos ver o que a Bíblia vai dizer sobre isso? A resposta da Bíblia a essa pergunta é não. Não devemos ignorar as pessoas que não professam a mesma religião, os mesmos pensamentos do que nós. Afinal, até o apóstolo Paulo mostrava consideração amorosa por pessoas de toda sorte, incluindo aquelas que não eram cristãs. Então, nós devemos, ser piedosos, amorosos, e ter consideração amorosa por tais pessoas, Muitas das vezes as pessoas estão ali, mas nós temos que ver, não só ela está ali fazendo errado, mas por que ela está ali, como ela chegou até ali, quais foram as circunstâncias da vida dela que levaram ela a estar ali naquele momento. E o principal, saber que é uma alma amada por Deus e tem recuperação, porque para Deus todas as coisas são possíveis, E ao nos aproximar dessas pessoas, nós podemos até levar a palavra de Deus e resgatá-las deste mal que elas estão vivendo. Mas preste atenção, eu disse aproximar, eu não disse caminhar junto. Entenderam a diferença? Você amar, respeitar e tentar ajudar é uma coisa. Agora, você conviver e praticar as mesmas práticas da pessoa, não. Isso aí está errado, tá bom? A própria essência do cristianismo exige que mostremos interesse nos outros, incluindo os que não têm a mesma crença que nós. De fato, como podemos agir, como podemos seguir o conselho de fazer o que é bom para com todos, se nos isolarmos de pessoas que talvez precisam da nossa ajuda? Então fica, essa pergunta: como eu vou ajudar a pessoa se eu estou isolando ela? Não vou passar perto dela não, ela bebe, ela fuma, ela se droga, ela é isso, ela é aquilo, ela se prostitui. Vou manter distância, não quero nem olhar. Mas como eu vou ajudar? Eu sendo cristã, como vou ajudar essa pessoa se eu tiver estes pensamentos a respeito dela, É um caso a se pensar. Então, nós vamos ver aqui na Bíblia de que maneira nós podemos, ajudar essas pessoas sem nos contaminar com elas, com as coisas ruins que elas fazem. Afinal, Deus, ele não gosta do pecado, mas ele ama o pecador, E quer que o pecador se afaste totalmente do pecado. No entanto, há uma nítida diferença entre ser amistoso com um colega de trabalho e ser amigo achegado dele. Aí é que entra outro princípio bíblico. O apóstolo Paulo alertou os cristãos: não vos ponhais em julgo desigual com incrédulos. Meus queridos, nós vimos a diferença, A gente sermos colegas do nosso amigo de trabalho e a gente ser amigo íntimo do nosso colega de trabalho, Então, nós precisamos o quê? Ser colegas, ser cordiais de todas as pessoas, mais íntimo daqueles que têm o jugo igual ao meu. O que é jugo? Jugo é uma madeira que se coloca nos ombros, Um peso de um lado e um peso do outro, e você carrega aquele peso, Então, o que é um jugo desigual? De um lado tem, por exemplo, 30 quilos, de outro tem 50. Aí vai ficar torto, Então, o certo é o quê? O jugo igual.
30 de um lado, 30 de outro, ou 50 de um lado, 50 do outro, para que ande na mesma proporção. O que significa isso? O que é um jugo desigual com crédulos e incrédulos? Então a pessoa tem a fé inabalável, né? Ali firme e forte na rocha, que pesa, vamos supor, 50 quilos. Então, o outro lado do jugo está o incrédulo, que não crê em nada, que é aquela pessoa que a Bíblia se refere, né, a folha desraizada, né, desraigada, separada da árvore, que o vento leva por onde quiser. Então, é leve, maleável, que o vento leva para onde quer, não tem firmeza nas suas crenças, né? Então, este jugo vai pesar demais e o outro vai subir, não vai dar para carregar esse jugo, né? Então, o que acontece? Eu que sou firme na rocha, eu não posso andar com alguém que é leve, né? Alguém que é levado por qualquer circunstância, que não tem peso espiritual, né? Que não tem aquela firme rocha inabalável, né? É como aquela passagem bíblica que diz que você assentou a sua casa sobre uma rocha e a quem assentou sobre a areia, onde o vendaval veio, a tempestade veio e levou embora, né? Então, assim é o jugo desigual. Você precisa igualar o jugo, mas sem perder a essência amorosa de ajudar aqueles que ainda estão com uma folha no vento, para que se eles se firmem, né? Uma hora dessa eles voem, encontram a pedra preciosa, a pedra central, que é Jesus, e se firme nela ali, e vocês vão andar de jugo igual, amém? E é isso que o nosso Deus quer de nós, que nós venhamos ajudar as pessoas a estarem firmes na fé, igual nós estamos, né? Isso é o verdadeiro amor, é amar aqueles que todos rejeitam, né? Porque Jesus, ele não fez acepção de ninguém, ele sempre esteve ao lado de todos, mas ele não se contaminava com ninguém. Pelo contrário, ele, por sua essência, trazia cura do corpo e da alma a quem se aproximava dele. E nós devemos ser canal de bênção nessa terra e agir conforme Jesus agiu, né? Então, nós vamos ver aqui o título, né, da nossa passagem de hoje, 1 Coríntios 15, 33, que diz: não vos enganeis, as más conversações corrompem os bons costumes. Então, se você se associa com pessoas corrompidas, você corre o risco gravíssimo de se corromper também, né? Mas como a palavra ensina, não devemos também separar essa pessoa, julgá-la, né? Condená-la, mas sim recuperá-la, né? Tentar fazer de formas, não se associando a ela, mas a trazendo para perto de Deus, né? Fazendo que ela se associe a você e não você se associe a ela. Mas, irmã, não é a mesma coisa? Não, meus amores, não é a mesma coisa. Eu associar a alguém que faz o erro, eu vou praticar o erro também. Eu fazer com que a pessoa que pratica o erro, né, se associe comigo, ela vai vir para os meus costumes e vai ter salvação. Então, essa é a diferença, né? Nós não podemos ir atrás dos que fazem o erro. Nós devemos ter que trazê-los para nós, para a direção correta. Amém? Vamos lá também ver a nossa palavra aqui, 1 Coríntios 9, 22, que vai dizer o seguinte: fiz-me como fraco para os fracos, para ganhar os fracos. Fiz-me tudo para todos, para por todos os meios chegar a salvar alguns. Então, Paulo está dizendo aqui, né, que ele usava de diversas manobras, né,
para poder ajudar as pessoas. Se a pessoa era fraco, ele se fazia fraco também. Se a pessoa era forte, ele se fazia forte e assim por diante. Para quê? Para que se salvasse alguns, né? De preferência, todos. Glórias a Deus e aleluia, né? Como Deus, ele é maravilhoso em tudo que faz, né? Que palavras maravilhosas. Agora nós vamos ver aqui, deixa eu ver aqui. Nós lemos Romanos 13. Estou me perdendo aqui. Meu Deus. Vamos ver aqui se eu li. Romanos 13, não. Romanos 15. Aliás, Romanos 10. Romanos 10. Romanos 10, do 10 ao 17, que vai dizer o seguinte, né? Romanos 10, do 10 ao 17, que vai falar sobre a diferença entre justificação pela lei e pela fé. E vai dizer assim, oh meu Deus, hoje está complicado. Só fechando essa página, já é a quarta vez, meu Deus. Misericórdia, Jesus. Então, vamos ver o que está escrito. Visto que com o coração se crê para a justiça e com a boca se faz confissão para a salvação. Porque a Escritura diz, todo aquele que nele crê não será confundido, porquanto não há diferença entre judeu e grego, porque um mesmo é o Senhor de todos, rico para com todos os que o invocam. Porque todos aqueles que invocar o nome do Senhor será salvo. Como, pois, invocarão aqueles em que não creram? E como creram naquele aquele de quem não ouviram? E como ouvirão se não há quem pregue? E como pregarão se não fores enviados? Como está escrito, quão formosos os pés dos que anunciam o evangelho da paz, dos que trazem alegres novas de boas coisas. Mas nem todos têm obedecido o evangelho, pois Isaías diz, Senhor, quem creu na nossa pregação? De sorte que a fé é pelo ouvir, e o ouvir pela palavra de Deus. Então, o que vai nos dizer a respeito disso aqui? Como a pessoa vai se salvar se ela não conhece, se ela não ouviu falar de Deus? Como ela vai exercer fé se ela não ouviu, né, as palavras, se ela não meditou na Bíblia, se ela não conhece Jesus da forma que nós conhecemos aqui na palavra, né? Então a pessoa está lá, jogada no mundo, né, afastada das bênçãos de Deus, mas aí eu digo, não, eu não vou lá para não me contaminar com ela, né? Então, o que acontece? Eu preciso ir lá e falar a verdade de Deus com carinho, com amor, educação e respeito, sem impor, né? Só falar do amor desse Deus, que Deus faz o restante das coisas, né? Devemos nos aproximar nesse intuito e não nos aproximar no intuito de ter uma convivência mútua, praticando as mesmas coisas que as pessoas praticam. Amém? Nós vamos ver agora também aqui em
2 Coríntios 6. Vamos ler ele do 1. 2 Coríntios 6, aliás, do 14 ao 18. Vamos ler aqui. 1 Coríntios 6, do 14 ao 18, que fala o quê? Associações com os descrentes, que fala sobre a gente fazer, o que acontece. Vamos ver aqui. Não vos prendais a um jugo desigual com os infiéis, porque que sociedade tem a justiça com a injustiça? E que comunhão tem a luz com as trevas? E que concórdia há entre Cristo e Belial? Ou que parte tem o fiel com o infiel? E que consenso tem o templo de Deus com os ídolos? Porque vós sois o templo do Deus vivente, como Deus disse, neles habitarei e entre eles andarei. Eu serei o seu Deus e eles serão o meu povo. Por isso sai do meio deles e apartai-vos, diz o Senhor. Não toqueis nada imundo, e eu vos receberei, e eu serei para vós pai, e vos sereis para mim filhos e filhas, diz o Senhor Todo-Poderoso. Ora, amados, pois que temos tais promessas, purifiquemo-nos de toda a imundícia da carne e do espírito, aperfeiçoando a santificação no termo de Deus. Então, nós não podemos nos associar, é aquilo que eu disse, né? Não podemos andar nas mesmas práticas das pessoas que praticam coisas que são impuras diante de Deus, mas devemos amorosamente apresentar a elas o nosso Deus Todo-Poderoso, que livra, que liberta, que abençoa, que é rico em poder nos abençoar de diversa forma. Amém? A palavra de hoje nos ensinou bastante, o vídeo está ficando grande. Vou ficar por aqui, né? Um forte abraço, um grande beijo no teu coração, né? Peço que continue me ajudando, curtindo, compartilhando, se inscrevendo, comentando, pedindo oração, né? E que Deus vos abençoe grandemente, que a face do Senhor venha resplandecer sobre a sua vida todos os dias, né? Em nome de Jesus. E vamos evangelizar e ser evangelizados e evangelizar também, compartilhando. Amém? Beijo enorme no seu coração e até o próximo vídeo.